Russell Williams nasceu em 1963 na Inglaterra, mas mudou-se para o Canadá com a família ainda bebê. Ele foi uma criança normal, tímido, ele aprendeu a tocar piano e trompete. Quando adulto, entrou na faculdade de Economia e Política na Universidade de Toronto. Na universidade ele era meio solitário, seu pai biológico morava em Nova York e sua mãe e padrasto tinham se mudado com o seu irmão para a Coreia do Sul. Ele era conhecido na universidade por ser brincalhão e gostar de espantar os amigos. Uma das técnicas que ele aprendeu foi conseguir abrir cadeado das portas do quarto e se esconder para assustar os colegas. Na época que ele estava estudando, ele trabalhava como garçom no restaurante da faculdade e assistia várias vezes aquele filme Top Gun. Ele era fascinado por aviões. Em 1990, ele teve uma oportunidade de entrar para o time da polícia. Porém, ele não aceitou e mais tarde ele conseguiu entrar para as Forças Aéreas do Canadá. No ano seguinte, ele foi promovido a capitão. E no mesmo ano, ele se casou com Elizabeth. Em 1994, ele foi transferido para a cidade de Ottawa e trabalhava como piloto do alto escalão do governo. Ele chegou a transportar a rainha da Inglaterra. Durante uma viagem a trabalho para Dubai, em 2005, ele desenvolveu alguns problemas nas costas. Ele foi recomendado pelo seu médico a tomar remédios extremamente fortes. Esse remédio tinha algumas contraindicações, tais como comportamento violento. E um colega percebeu que seu comportamento mudou bastante depois que ele começou a tomar esse remédio. No entanto, as coisas pareciam estar bem em sua vida privada. Os dois gostavam de jogar golfe, cuidar do jardim de casa, porém, Russell passava a semana na casa de campo da família, que ficava umas 2 horas da casa principal, pelo fato de essa casa de campo ficar a apenas 45 minutos da base de onde ele trabalhava. Porém, ele tinha tempo de sobra em suas mãos, e ele não estava usando esse tempo de uma forma construtiva. Lembra no começo do vídeo que eu disse que na faculdade ele aprendeu a abrir os cadeados? Então, em 2007, ele começou a entrar na casa dos vizinhos e tirar fotos como essa. Ele analisava as casas que estavam desocupadas, entrava e roubava peças íntimas de mulheres e garotas. Uma das vezes ele entrou na casa de uma vizinha que tinha uma filha de 12 anos, passou 3 horas tirando fotos e usando as roupas íntimas da garota e se masturbando. Em outra ocasião, ele tirou fotos enquanto vestia as peças íntimas de uma garota de 15 anos, enquanto segurava o urso de pelúcia da menina. Às vezes ele deixava bilhetes agradecendo, outras vezes ele deixava uma mensagem de obrigado no computador da vítima. Tiveram algumas vítimas que ele fez isso repetidas vezes. Foram contabilizadas mais de 60 casos como esse atribuídos a ele. Os casos escalaram de invadir casas vazias para casa com mulheres dentro. Alguns anos depois, ele entrou na casa de uma mulher que dormia com seu bebê e tirou fotos dela enquanto ela dormia. Algumas semanas depois, ele fez a mesma coisa. Porém, dessa vez ela acordou. Ele a golpeou na cabeça e fez o mesmo ritual de tirar fotos e tal. Em novembro de 2009, ele entrou na casa de uma mulher que morava 20 minutos da casa de campo dele. Roubou várias peças íntimas, um vídeo pornô e um vibrador. Antes de sair da casa, ele deixou uma mensagem no computador. Vá em frente e ligue para a polícia. Eu quero mostrar para o juiz o tamanho do seu vibrador. Vocês percebem que teve uma escalada, onde ele entrava em casas que estavam vazias, depois ele começou a entrar em casas com mulheres dormindo, depois ele entrava e atacava essas mulheres. E essa escalada ainda estava por continuar ainda mais. Para continuar a ter licença de piloto, o Russell voava pelo menos uma vez por mês, normalmente um Airbus A310. Uma das comissárias de bordo, a Maria France, viajava como tripulante muitas vezes no mesmo voo. No fim de novembro de 2009, ela não apareceu para o trabalho. Logo após ela ter voltado de uma viagem à Índia. O namorado dela então foi até sua casa e encontrou o corpo. O Russell, como piloto comandante, tinha acesso aos horários das escalas de trabalho dela. Enquanto ela estava na viagem à Índia, ele entrou na sua casa e fez o usual, fotos, etc. Ela culpou seu namorado, mas obviamente ele disse que não tinha sido ele. 2 dias mais tarde, Russell entrou em sua casa novamente. Ele se escondeu no porão e tinha planejado esperar até ela dormir. Porém, antes de ela dormir, ela foi no porão ver como estava o seu gato, quando deparou com o gato olhando fixamente para um canto. Ela não conseguiu ver seu rosto, que estava coberto, e antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, ela golpeou várias vezes com sua lanterna. Quando ela desmaiou, ele a embrulhou numa fita e amarrou presa num cano. Ele então começou a filmar ele batendo nela e abusando sexualmente. No momento ele colocou mais luzes porque a filmagem estava meio escura pro gosto dele. Depois de 2 horas,
ele colocou fitas na boca e no nariz e assistiu ela morrer sufocada. E depois foi trabalhar. The wing obviously is a community unto itself, but it can't be very successful without being closely connected to the communities that surround it. That's been clear to me as a very important element to develop. Esse foi seu primeiro assassinato. Ele ficou tranquilo durante um curto período de tempo, até janeiro de 2010, quando a jovem Jessica Lloyd, de 27 anos, que morava sozinha nos arredores da casa de campo de Russell, foi reportada como desaparecida. No dia 29 de janeiro de 2010, ela não apareceu na escola onde trabalhava. A polícia foi até sua casa, encontrou seus óculos, sua bolsa na saída de casa, mas nenhum sinal da Jessica. Daí então, um grupo de investigação da polícia percebeu duas coisas. Tinha marcas de sapato na neve do lado de fora de sua casa e marcas de pneus diferentes perto da casa dela. Uma grande tropa foi designada para tentar encontrar algum suspeito que pudesse ter conexão com o caso, inclusive as forças aéreas, que tinham como comandante Russell. A polícia armou uma barricada perto da casa dela, e um dos carros que passou foi o dele. Eles o pararam e disseram que estavam à procura de alguém suspeito que pudesse estar envolvido no caso de Jessica. Ele disse que tudo bem, que podiam revistar seu carro, mas se pudesse fazer isso um pouco mais rápido, porque ele estava com uma criança doente e tinha que levar os remédios rapidamente para casa. As marcas do pneu do seu carro coincidiram com as encontradas perto da cena do crime. A polícia ficou intrigada e logo percebeu que ele não tinha filhos. Ele então foi chamado para uma conversa na delegacia. Ele foi até lá, calçando os mesmos sapatos que ele estava quando entrou na casa da Jessica. Durante essa conversa, o investigador explicou que estavam procurando pistas e suspeitos que pudessem estar envolvidos no desaparecimento de Jessica. Russell achou que pudesse se livrar, pois ele fazia parte das forças militares. Contudo, o policial disse que eles fariam várias perguntas para que não houvesse nenhuma dúvida e eles não precisassem o chamar para depor novamente. Foi nesse momento que ele começou a se sentir desconfortável com a situação e a polícia o mostrou que todas as provas estavam apontando contra ele e não a seu favor. O que aconteceu no dia que a Jessica morreu? Bom, ele a viu se exercitando no dia 28 de janeiro de 2010, enquanto ele fazia a caminhada perto da casa dela. No dia seguinte, ele voltou por volta de 1h da manhã. Ele a amarrou com fitas e prendeu sua mão com cordas. Ele a torturou e abusou sexualmente por 3 horas. Depois, a levou para sua casa de campo e a tortura e violência sexual continuou por mais 21 horas, incluindo fotos dela. Ele prometeu que não ia matá-la, porém, ele a estrangulou até a morte. Ele deixou o corpo no porão e foi trabalhar. Quando voltou, ele colocou o corpo em seu carro e despejou em outro lugar. Depois de 5 horas de interrogamento, o policial disse que as marcas do pneu do seu carro são as mesmas encontradas na garagem de Jessica e pedem se ele podem usar os sapatos dele para tirar uma impressão digital, já que eles suspeitaram que os sapatos que ele estava usando no depoimento eram os mesmos que usou no dia do desaparecimento dela. Okay. You want discretion. We need to have some honesty, okay? Because this is getting out of control really fast, Russell. Ele admitiu os crimes, disse que estava preocupado com a sua esposa e o impacto que essa revelação teria nas Forças Armadas do Canadá. My only two immediate concerns from a perception perspective are what my wife must be going through right now. Yeah. And the impact this is going to have on the Canadian Forces. What do you want to talk about? It's pretty wide open now. Yeah. What do you want to know? Well, do you want to work forwards or backwards? Doesn't matter. Why don't we start with Jessica? Okay. How does that start for you? I saw her in her house on her treadmill. Durante vistoria em sua casa, os policiais encontraram vários pertences a Jessica e várias outras peças íntimas de mulheres que estavam guardadas dentro de um travesseiro e em caixas.
Ele então apontou com precisão onde tinha deixado o corpo de Jessica. Para sua esposa, ele escreveu um bilhete pedindo desculpa e disse que a amava muito e que ele sabia que ela ia cuidar bem do gato deles. Sua esposa não tinha a menor ideia de seus crimes, já que ele disfarçava muito bem. As fotos e vídeos eram guardados em um computador dentro de pastas, dentro de outras pastas, etc. Em sua casa, a polícia achou HD externos até atrás do seu piano. Russell tentou se matar sem sucesso, engolindo um rolo vazio de papel higiênico, e a partir daí começou a ser vigiado para que não tentasse mais cometer suicídio. Ele foi condenado por todas as acusações, que incluem 2 assassinatos, 2 ataques a mulheres e mais de 80 invasões a casas. Ele foi condenado a 2 prisões perpétuas, mais 120 anos. Hoje, ele está numa cela solitária em uma prisão de segurança máxima em Kingston, Ontário.